uma relação direta pelo fato de você ser vegetariano. Mas é muito mais por uma proteína que existe no estômago da gente, chamada fator intrínseco. É esse fator intrínseco que determina se você vai ser ou não deficiente em vitamina B12. Ele é a coisa mais importante na história aí. E é o que eu vou explicar nesse vídeo de hoje. Mas antes de entrar no tema do vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, desce aí nos comentários, clique em inscrever-se, clica também no sininho. O sininho vai ajudar você a receber os vídeos novos, um aviso de que os vídeos novos foram postados. Então, quando eu colocar um vídeo novo, vai aparecer a mensagem para você assistir. Se você não clica no sininho, você não vai receber essa mensagem, não vai saber que tem vídeos novos do canal. E também, se você gostar desse vídeo, não deixa de dar o teu joinha. Pode já ir dando joinha se quiser. E também compartilha. Se no final você gostar do vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, tá bom? Bem, a vitamina B12 é muito importante para a saúde da gente. Eu já expliquei a importância dessa vitamina. Ela é fundamental para que o teu sistema nervoso, isso aí inclui o cérebro, possa funcionar bem. Muitas pessoas que estão com depressão, que estão com demência na idade avançada, foram pessoas que passaram muitos anos com deficiência de vitamina B12. Muitas pessoas que hoje estão com depressão e ansiedade, pode ser por falta de vitamina B12. Então é preciso que nos exames de rotina, essa vitamina B12 seja checada. E não só fazer o exame da B12, porque para você saber se a tua B12 está funcionando bem, é preciso também que você faça o exame da homocisteína. A homocisteína, eu já expliquei o que é um aminoácido anormal, uma toxina que nós temos no corpo da gente, que deve estar na menor quantidade possível. Então, tua homocisteína tem que estar baixa. Quem faz a destruição da homocisteína é a B12. Então, se você tem uma B12 boa e está com a sua homocisteína baixa, é sinal de que essa B12 está funcionando bem. Lembrando também que você tem que estar em dia com as vitaminas do complexo B, com as outras vitaminas de B1 a B9. E isso você faz comendo muito alimento cru e a levedura de cerveja, que é um suplemento que dá o aporte das vitaminas do complexo B para você, tá? Então, é muito importante para o sistema nervoso. Isso é crucial nos dias atuais, porque, principalmente das pessoas que vivem nas grandes cidades, com muito estresse, com um desgaste muito grande desse sistema nervoso, diante de muita pressão, diante de muitos problemas, diante de muita preocupação e também luz demais, porque você quando chega à noite, você tem luz de televisão, você tem luz de computador, você tem luz de celular na sua face, isso desgasta o sistema nervoso. E esse desgaste consome a pouca B12 que você tem. Então é preciso a gente estar atento para isso. Mas voltando para a questão desse vídeo, é muito importante a B12 para você ter uma boa quantidade de hemácias, ou seja, muitas anemias são provocadas, não todas, mas muitos quadros de anemia são provocados por falta de B12 ou por deficiência de B12. Então você está com a B12 baixa e tem anemia sem nenhum outro motivo. Por quê? A B12 é importantíssima, é fundamental para a fabricação dos glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias, que precisam ser fabricadas todos os dias, numa quantidade ideal para que você não fique com poucas hemácias. Além disso, a B12 vai ser muito importante para a tua memória, para a tua cognição, para o teu pensamento, para que teu cérebro possa funcionar bem, o teu humor também. Os neurotransmissores cerebrais são produzidos por conta da B12. A B12 faz parte do processo de síntese dessas substâncias, dos neurotransmissores. Então você só vai ter serotonina em boa quantidade se você tiver B12 em boa quantidade. Então, gente, é muito importante essa vitamina. Além do que, tem uma questão também muito séria na B12, é que ela ajuda na prevenção do câncer. Porque o câncer, ele é uma alteração do DNA. Ele ocorre devido a uma mutação genética. Então a célula se transforma numa célula aberrante, monstruosa. Ela, inclusive, perde até a sua forma. Porque a célula tem uma forma. A célula do rim tem uma forma. A célula do músculo cardíaco tem uma forma. A célula da pele tem uma forma. Uma célula que se transforma em célula cancerosa, ela perde a forma bonitinha dela e fica com aquela coisa monstruosa. Ela parece um monstro mesmo, um monstro celular.
E essa alteração foi do DNA. A vitamina B12 protege o DNA. E quando há a divisão da célula, a chamada divisão celular, o DNA vai ser reproduzido, vai ser replicado intacto. Então, a vitamina B12 está ligada. Bons níveis de vitamina B12 vão dar a você longevidade, porque quanto mais o teu DNA está preservado, mais lentamente você vai envelhecer, e também muita saúde por conta disso também. Porque quanto mais o DNA está preservado, mais saúde você tem. Então B12 é muito importante para o DNA das nossas células. Já vimos a importância dessa substância. E o quanto ela é importante para o sistema nervoso também. Em relação aos veganos, há um dado muito sério. Você só encontra B12 em alimentos de origem animal. Nos alimentos de origem vegetal não tem B12. Você tem de B1 a B9, mas não tem nenhuma B12. E essa história de algumas algas, como a clorela e também a espirulina, dizer que elas têm B12, elas não têm B12, gente. Elas têm moléculas que são as B12 análogas, que não funcionam. E quando você consome, eu sou contra o consumo dessas substâncias, eu não sou a favor de consumir alga, a gente não foi feito pela natureza para consumir uma alga que está lá no oceano, não foi feito para isso, tá? Exatamente por esse motivo, tem B12 análoga, essa B12 análoga vai entrar em nosso corpo e vai ocupar o mesmo receptor na célula da B12 que realmente funciona. E vai prejudicar o funcionamento da pouca B12 que você já tem. E ainda vai dar um falso sinal de que a tua B12 está normal. Mas aí você percebe que a homocisteína aumentou. Ou seja, a B12 não está funcionando. Então essa B12 análoga que existe na clorela e na espirulina, elas prejudicam você. Elas não são fonte de B12 porque é uma B12 que não funciona. É uma molécula inerte. Então não é legal. O fato é, só existe B12 na alimentação em produtos de origem animal. Os laticínios, manteiga, queijo, carnes, a carne do peixe tem também B12, o ovo. Então, daí você pode ter B12. Mas o mais importante na questão do que vai definir se você tem ou não deficiência é o fator intrínseco. Eu expliquei bem detalhadamente isso aí, num vídeo muito longo, inclusive, que eu fiz sobre a vitamina B12, que é um vídeo aula. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir com calma na sua casa. Porque muita gente reclama que os vídeos são longos. Gente, como é que eu posso falar de assuntos complexos com vídeos curtos? Esse canal aqui é para quem gosta de estudar, gente. Quem gosta de estudar não acha o vídeo longo, não. Tá? Então, esse vídeo da B12 é um vídeo de 37 minutos, mas é uma aula completa sobre essa vitamina. Fala tudo sobre ela. Então, se você quer conhecer o que é a B12, dá uma clicada aqui embaixo. Nos comentários vai estar o link do vídeo para você assistir. Assiste com calma, em casa, depois que você jantar, bem relaxado, bota o teu computador, relaxa e assiste uma aula de vitamina B12. Aí você vai aprender e entender o quanto essa vitamina é importante para que a gente possa ter saúde. Tão importante quanto a C, tão importante quanto a D. E muita gente está deficiente nela e sofre muito por isso e não sabe por quê. A primeira coisa que vai para o espaço é a memória, né? Mas voltando para a questão do vegetarianismo, do veganismo, então se você consome durante muito tempo só alimentos de origem vegetal, você pode ficar deficiente em B12, principalmente se você tiver deficiência desse fator intrínseco, que é uma proteína produzida pelas células parietais do estômago. Se você tem deficiência nessa vitamina, você pode ficar em maus lençóis. Por quê? Bem, no começo você não percebe, né? Porque o corpo faz um estoque de B12 para muitos anos até. Então, muita gente, eu sou vegano, estou com minha B12 em 900. Sim, vá fazendo acompanhamento para ver se não baixa. Porque você tem um estoque que pode durar até anos. Tem história na literatura de 15 anos de estoque de B12. Mas tem gente que dura somente 5, tem gente que dura somente 3, tem gente que dura somente 10. Então depende de pessoa para pessoa. Vai chegar um ponto onde vai acabar a B12 e você vai ficar em maus lençóis. Então isso é um alerta que eu faço aqui para quem é vegano. Agora, se você for vegano e não tiver problema com o fator intrínseco, aí não vai ter problema nenhum. Isso acontece com algumas pessoas. Elas têm uma B12 normal, 900, 1000 até, porque consomem muita comida da terra.
inhame, batata doce, macaxeira, muita verdura da terra, em culturas que são feitas na própria casa, que não há aquela necessidade de lavar demais a verdura. E aí as bactérias que tem no solo, e são bactérias que produzem a B12, vão entrar no teu estômago, no teu intestino e fabricar essa preciosa vitamina. Na realidade, a vitamina B12 ela é fabricada em nosso intestino. Só que quem tem deficiência do fator intrínseco não vai absorver para a corrente sanguínea, não vai. Fabrica e é perdido nas fezes. Alguns animais, inclusive, comem fezes exatamente porque estão com deficiência de B12. É uma questão muito séria. Se você é vegano, tem que checar a tua B12. E aí vem a solução, que é a excelente notícia. Existe B12 no mercado que é totalmente bioidêntica, igualzinha a que é produzida pela bactéria, porque é produzida pela bactéria em culturas. É a metilcobalamina, que é vendida nas farmácias de manipulação. Você pode manipular a metilcobalamina e pode comprar também já pronta, em comprimidos sublinguais, na dose de 1000 microgramas por comprimido. Aí você tem que fazer um acompanhamento com um nutrólogo para, em primeiro lugar, saber se você precisa realmente fazer. Eu não estou falando dos veganos. Os que não são veganos, se precisa realmente fazer. E aí, se você fizer e você vê que subiu muito a tua B12, você já sabe que não tem deficiência do fator intrínseco. Aí não tem problema você ser vegano nenhum. Então você pode fazer a suplementação só de vez em quando, só para corrigir um pouco a coisa. Isso é muito importante. Dá uma checada na tua B12 para ver, procure um médico nutrólogo competente para te ajudar nisso aí. Então se você é vegano e você tem deficiência do fator intrínseco, então faça o uso da metilcobalamina, porque ela não é de origem animal, ela é feita por bactérias, ela é totalmente vegana, não tem problema nenhum você consumir. Por que não suplementar? Ah, porque isso não é natural. O que é natural no ser humano que vive nas grandes cidades, gente? É tudo antinatural. Então a gente não pode ser tão purista assim, não. Nem radical. Porque o radicalismo, muitas vezes, leva a gente a ficar em situações muito difíceis. Existem relatos na literatura de veganos que se vangloriavam de que sua B12 era alta e depois de alguns anos ficaram com a sua B12 quase zero e foram bater no hospital para tomar a B12 injetável, que é sintética. Então, a minha recomendação é que o vegano faça o teste da B12. E se você está grávida, a questão fica mais séria ainda. Uma mulher vegana grávida corre sério risco de deixar o feto com lesões irreversíveis do sistema nervoso central. Porque, lembra, a B12 é necessária para a reprodução das células. O feto é um ser vivo que está reproduzindo as células de uma maneira muito intensa, muito rápida. A criança está crescendo dentro do útero de uma maneira muito radical. Então precisa de muita vitamina do complexo B e precisa de muita B12 também. E aí já tem que ter B12 para a mãe e tem que ter B12 para o feto. Então, se você é vegana, recomendo que faça um teste no sangue para saber a sua quantidade de B12. E, se tiver baixa, faça uma suplementação de metilcobalamina, que vai te ajudar a garantir que o teu bebê nasça saudável. Isso é muito importante. Suplementar. É simples, após o almoço, que é quando o corpo fabrica o fator intrínseco, você vai pingar 10 gotinhas ou 20 gotinhas para dar 1000 microgramas da metilcobalamina, ou fazer a versão em comprimido sublingual, que já vem em 1000 microgramas, porque geralmente a absorção é muito baixa. Porque a maioria das pessoas tem deficiência do fator intrínseco. Dessas 1000 microgramas, você só absorve 10 microgramas, que é a dose que a gente gasta todo dia. E para você conseguir manter um estoque e aumentar o teu estoque, você tem que realmente consumir todos os dias para sobrar um pouquinho e o corpo guardar, certo? Essa preciosa vitamina. Então, essa questão do veganismo em relação à vitamina B12 não pode ser brincadeira, tem que ser levada a sério. Você deve fazer a sua dosagem. Se estiver abaixo de 600, acendeu a luz vermelha, vai tomar todos os dias na hora do almoço um comprimidozinho sublingual totalmente vegano, totalmente natural, totalmente bioidêntico dessa vitamina, tá bom? Isso é inteligência. Se você gostou desse vídeo, dá o teu joinha, o teu like e também compartilha ele no WhatsApp e no Facebook. Muito feliz em estar aqui com você. Grato por você ter me escutado até agora, desejando para você, para toda a sua família, para todos nós, as bênçãos de saúde de Deus. Um grande abraço para você.